Sejam muito bem-vindos ao canal Renovando o Caminho. Fica neste canal até o final do vídeo e colha as bênçãos de Jeová. Capítulo 7. No primeiro ano de Belsazzar, rei de Babilônia, Daniel teve um sonho, e visões passaram pela sua mente enquanto estava deitado na sua cama. Então ele escreveu o sonho, fez um registro completo do assunto. Daniel declarou: em minhas visões durante a noite, vi que os 4 ventos dos céus agitavam o vasto mar, e 4 animais enormes saíam do mar. Eles eram diferentes uns dos outros. O primeiro se parecia com um leão, e tinha asas de águia. Eu observei até que suas asas foram arrancadas, e ele foi levantado da terra e posto sobre 2 pés como um homem, e recebeu um coração de homem. E apareceu outro animal, um segundo, parecido com um urso. Ele estava erguido de um lado e tinha na boca, entre os dentes, 3 costelas. E foi-lhe dito: levante-se, coma muita carne. Depois disso, continuei olhando, e apareceu outro animal, parecido com um leopardo, mas ele tinha nas costas 4 asas, como as de uma ave. O animal tinha 4 cabeças, e ele recebeu autoridade para governar. Depois disso, nas visões da noite, continuei olhando e vi um 4º animal assustador, medonho e extremamente forte. E ele tinha grandes dentes de ferro. Devorava, triturava, e o que sobrava, ele pisoteava. Era diferente de todos os outros animais antes dele, e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava os chifres com atenção, surgiu entre eles outro chifre, um pequeno, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados de diante dele. E vi que nesse chifre havia olhos que pareciam olhos humanos e uma boca que falava de modo arrogante. Continuei olhando até que foram colocados tronos, e o Antigo de Dias se sentou. Sua roupa era branca como a neve, e seus cabelos eram como a lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo corria, saindo de diante dele. 1000 vezes 1000 o serviam, e 10.000 vezes 10.000 estavam de pé diante dele. O tribunal entrou em sessão, e abriram-se livros. Então continuei olhando, por causa do som das palavras arrogantes faladas pelo chifre. Olhei até que o animal foi morto, e seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado no fogo. Quanto aos outros animais, tirou-se o domínio deles, e sua vida foi prolongada por um tempo e uma época. Continuei olhando nas visões da noite, e vi alguém parecido com o Filho de Homem vir com as nuvens dos céus. Ele obteve acesso ao Antigo de Dias, e foi conduzido à sua presença. E foi-lhe dar domínio, honra e um reino, para que os povos, nações e línguas o servissem. Seu domínio é um domínio eterno, que jamais terminará, e seu reino não será destruído. Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou aflito dentro de mim, porque as visões que passaram pela minha mente me amedrontaram. Eu me aproximei de um dos que estavam de pé ali, para perguntar o que realmente significava aquilo. Então ele me respondeu e revelou a interpretação daquelas coisas. Esses animais enormes, 4 ao todo, são 4 reis que se erguerão da terra. Mas os santos do Supremo receberão o reino, e eles possuirão o reino para sempre. Sim, para todo sempre. Então, eu quis saber mais sobre o 4º animal, que era diferente de todos os outros. Ele era extremamente assustador, tinha dentes de ferro e garras de cobre. Ele devorava, triturava, e o que sobrava, ele pisoteava. Também quis saber sobre os 10 chifres que havia na sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu, diante do qual caíram 3. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava de modo arrogante e que parecia ser maior do que os outros. Continuei olhando enquanto esse chifre guerreava contra os santos e os estava vencendo, até que veio o Antigo de Dias e proferiu-se o julgamento a favor dos santos do Supremo, e chegou o tempo determinado para os santos tomarem posse do reino. Ele disse o seguinte: quanto ao 4º animal,
representa um quarto reino que haverá na terra. Ele será diferente de todos os outros reinos. Devorará toda a terra e a pisoteará e triturará. Quanto aos 10 chifres, 10 reis surgirão daquele reino. E depois dele surgirá ainda outro, que será diferente dos primeiros e humilhará 3 reis. Ele dirá palavras contra o Altíssimo e hostilizará continuamente os santos do Supremo. Tentará mudar tempos e lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Mas o tribunal entrou em sessão e tiraram-lhe seu domínio, a fim de aniquilá-lo e destruí-lo completamente. E o reino, o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todos os céus foram entregues ao povo que são os santos do Supremo. O reino deles é um reino eterno, e todos os domínios servirão e obedecerão a eles. Aqui termina o assunto. Quanto a mim, Daniel, meus pensamentos me deixaram tão perplexo que eu fiquei pálido, mas guardei essas coisas no coração. Capítulo 8. No 3º ano do reinado do rei Belsazzar, eu, Daniel, tive uma visão, depois daquela que havia tido anteriormente. Eu tive a visão, e enquanto observava, eu estava na fortaleza de Suzã, que fica na província de Elão. Tive a visão, e estava junto ao curso de água do Ulai. Quando levantei os olhos, vi um carneiro de pé diante do curso de água, e ele tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, porém, um era mais comprido do que o outro, e o mais comprido surgiu depois. Vi o carneiro dar chifradas para o oeste, para o norte e para o sul, e nenhum animal selvagem conseguia ficar de pé diante dele, e ninguém podia livrar o que estivesse em seu poder. Ele fazia tudo o que queria e se engrandecia. Enquanto eu olhava, apareceu um bode que vinha do oeste, atravessando toda a face da terra sem tocar no chão, e o bode tinha entre os olhos um chifre notável. Ele vinha em direção ao carneiro de 2 chifres que eu tinha visto de pé diante do curso de água. Estava correndo em direção a ele com toda a sua fúria. Eu o vi se aproximar do carneiro e estava cheio de fúria contra ele. Ele atacou o carneiro e quebrou-lhe os 2 chifres, e o carneiro não teve forças para resistir a ele. Ele derrubou o carneiro no chão e o pisoteou, e não houve quem o livrasse do seu poder. Depois o bode se engrandeceu extraordinariamente, mas assim que se tornou poderoso, o grande chifre foi quebrado. Então 4 chifres notáveis surgiram em seu lugar, em direção aos 4 ventos dos céus. De um deles saiu outro chifre, um pequeno, e ele cresceu até ficar muito grande, em direção ao sul, em direção ao leste e em direção à terra gloriosa. Cresceu tanto que alcançou o exército dos céus, e ele fez cair para a terra alguns do exército e algumas das estrelas, e os pisoteou. Ele se engrandeceu até mesmo contra o príncipe do exército, e o sacrifício constante foi tirado dele, e o lugar estabelecido do seu santuário foi derrubado. E um exército foi entregue, junto com o sacrifício constante, por causa da transgressão. E o chifre continuou a lançar a verdade por terra, e agiu e foi bem-sucedido. E eu ouvi um santo falando, e outro santo perguntou ao que estava falando: Quanto tempo durará a visão sobre o sacrifício constante, e sobre a transgressão que causa desolação, para fazer do lugar santo e do exército coisas a serem pisoteadas? E ele me disse: Até terem passado 2.300 noites e manhãs. E o lugar santo certamente será restabelecido na sua condição correta. Enquanto eu, Daniel, estava tendo a visão e procurando entendê-la, de repente vi na minha frente alguém que parecia um homem. E ouvi a voz de um homem, vinda do meio do Ulai. Ele gritou: Gabriel, faça com que ele entenda o que viu. Portanto, ele se aproximou de onde eu estava. Mas quando chegou, fiquei tão apavorado que me prostrei com o rosto por terra. Ele me disse: Entenda, ó filho do homem, que a visão é para o tempo do fim. No entanto, enquanto ele falava comigo, adormeci profundamente com o rosto no chão. Então ele me tocou e me fez ficar de pé onde eu estava, e disse:
Eu lhe mostrarei o que acontecerá na parte final do tempo da fúria, porque a visão é para o tempo determinado do fim. O carneiro de 2 chifres que você viu representa os reis da Média e da Pérsia. O bode peludo representa o rei da Grécia, e o chifre grande que havia entre os seus olhos representa o primeiro rei. Quanto ao chifre que foi quebrado, de modo que 4 se levantaram em seu lugar, haverá 4 reinos procedentes da nação dele que se levantarão, mas não com o seu poder. E na parte final desses reinos, quando os transgressores completarem suas ações, um rei de aparência feroz, que entende declarações ambíguas, se levantará. Ele se tornará muito poderoso, mas não pelo seu próprio poder. Causará destruição de modo extraordinário e será bem-sucedido e tomará ação. Ele arruinará poderosos, também o povo composto dos santos. E com sua astúcia, usará de falsidade para ser bem-sucedido. No coração ele se enaltecerá, e durante um período de segurança, arruinará muitos. Ele até mesmo se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destroçado sem a intervenção de mãos humanas. O que foi dito na visão a respeito das noites e das manhãs é verdade, mas você deve manter a visão em segredo, porque ela se refere a dias que estão muito à frente. Eu, Daniel, estava exausto e fiquei doente por alguns dias. Depois me levantei e fui cuidar do serviço do rei. Mas eu estava atordoado por causa da visão, e ninguém podia entendê-la. Capítulo 9. No primeiro ano de Dario, que era filho de Assuero, descendente dos Medos, e que tinha sido feito rei sobre o reino dos caldeus, sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelos livros o número de anos para se cumprir a desolação de Jerusalém, conforme mencionado na palavra de Jeová dirigida ao profeta Jeremias. Seriam 70 anos. Então recorri a Jeová, o verdadeiro Deus, fazendo súplicas em oração e jejuando em pano de saco e em cinzas. Orei a Jeová, meu Deus, e fiz confissão. Eu disse: Ó Jeová, o verdadeiro Deus, o grande, que inspira temor, aquele que guarda seu pacto e demonstra amor leal aos que o amam e aos que guardam os seus mandamentos. Pecamos, fizemos o que é errado e o que é mal, e nos rebelamos. Nós nos desviamos dos teus mandamentos e das tuas decisões judiciais. Não escutamos os teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos antepassados e a todo o povo. A ti, ó Jeová, pertence a justiça, mas hoje a vergonha pertence a nós, aos homens de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, os de perto e os de longe, em todas as terras às quais os espalhaste, porque agiram de modo infiel para contigo. Ó Jeová, a nós pertence a vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos antepassados, porque pecamos contra ti. A Jeová, nosso Deus, pertencem a misericórdia e o perdão, pois nós nos rebelamos contra ele. Não obedecemos à voz de Jeová, nosso Deus. Não seguimos as suas leis, que ele pôs diante de nós por meio dos seus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu a tua lei e se desviou, desobedecendo a tua voz, de modo que derramaste sobre nós a maldição e o juramento escrito na lei de Moisés, o servo do verdadeiro Deus, pois nós pecamos contra ele. Ele cumpriu as palavras que havia falado contra nós e contra os nossos governantes, que nos governavam, e trouxe sobre nós grande calamidade. Debaixo de todo o céu, nunca se fez nada parecido ao que foi feito a Jerusalém. Assim como está escrito na lei de Moisés, toda essa calamidade veio sobre nós. Mesmo assim, não buscamos o favor de Jeová, nosso Deus, por nos afastar do nosso erro e mostrar que compreendemos a tua verdade. Assim, Jeová se manteve atento e trouxe calamidade sobre nós, pois Jeová, nosso Deus, é justo em tudo o que faz. Contudo, nós não obedecemos à sua voz. Agora, ó Jeová, nosso Deus,
que tiraste teu povo da terra do Egito com mão poderosa e fizeste para ti um nome que perdura até hoje. Nós pecamos e fizemos o que é mal. Por favor, ó Jeová, segundo todos os teus atos justos, faz com que a tua ira e o teu furor se afastem da tua cidade, Jerusalém, teu santo monte. Pois por causa dos nossos pecados e dos erros dos nossos antepassados, Jerusalém e o teu povo são alvo de desprezo para todos ao nosso redor. E agora, ó nosso Deus, escuta a oração do teu servo e as súplicas dele, e por tua própria causa, ó Jeová, faz a tua face brilhar sobre o teu santuário, que está desolado. Inclina o teu ouvido, ó meu Deus, e ouve. Abre os olhos e vê a nossa condição desolada e a cidade que leva o teu nome, pois estamos fazendo súplicas a ti, não por causa dos nossos atos justos, mas por causa da tua grande misericórdia. Ó Jeová, ouve. Ó Jeová, perdoa. Ó Jeová, presta atenção e age. Não demores por tua própria causa, ó meu Deus, pois a tua cidade e o teu povo levam o teu nome. Enquanto eu ainda estava falando, orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e fazendo o meu pedido diante de Jeová, o meu Deus, em favor do santo monte do meu Deus, sim, enquanto eu ainda estava falando em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto anteriormente na visão, aproximou-se de mim quando eu estava completamente exausto, por volta da hora da oferta do anoitecer. E ele me deu entendimento, dizendo: Ó Daniel, agora vim para lhe dar compreensão e entendimento. Quando você começou a fazer sua súplica, foi emitida uma mensagem, e eu vim para comunicá-la a você, porque você é muito precioso. Portanto, considere o assunto e entenda a visão. 70 semanas foram determinadas para o seu povo e para a sua cidade santa, a fim de terminar a transgressão, acabar com o pecado, fazer expiação do erro, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Você deve saber e entender o seguinte: depois de se emitir a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém, até a vinda do Messias, o líder, haverá 7 semanas, e também 62 semanas. Ela será restaurada e reconstruída, com praça pública e fosso, mas em tempos de aflição. Depois das 62 semanas, o Messias será eliminado, sem nada para si. E o povo de um líder que virá destruirá a cidade e o lugar santo, e o seu fim será pela inundação. Até o fim haverá guerra. O que foi determinado são desolações. Ele manterá em vigor o pacto para muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. E aquele que causa desolação virá na asa de coisas repugnantes, e o que foi determinado será derramado também sobre aquele que é desolado, até a exterminação. Capítulo 10. No 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, que era chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira, era sobre um grande conflito. Ele entendeu a mensagem e recebeu compreensão do que viu. Naqueles dias eu, Daniel, estive de luto por 3 semanas inteiras. Não comi comida saborosa, não entrou nem carne nem vinho na minha boca e não passei óleo no meu corpo por 3 semanas inteiras. No dia 24 do 1º mês, enquanto eu estava à margem do grande rio, o Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, e ele tinha na cintura um cinto de ouro de Ufaz. Seu corpo era como crisólito, seu rosto parecia um relâmpago, seus olhos eram como tochas acesas, seus braços e seus pés pareciam cobre polido, e o som das suas palavras era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os homens que estavam comigo não a viram. No entanto, eles começaram a tremer muito e fugiram para se esconder. Então fiquei sozinho, e quando tive essa grande visão, não me restou energia. Minha aparência ficou deplorável, e eu perdi totalmente as forças. E ouvi o som das suas palavras, mas quando eu o ouvi falar,
Caí num sono profundo, com o rosto no chão. Em seguida, a mão de alguém me tocou. Ela me sacudiu e me fez ficar de joelhos, apoiado sobre as minhas mãos. E ele me disse: Ó Daniel, homem muito precioso, dê atenção às palavras que vou lhe dizer. Agora, fique de pé, pois fui enviado a você. Quando ele me disse isso, fiquei de pé, tremendo. Ele me disse então: Não tenha medo, Daniel. Suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dedicou a buscar o entendimento e a se humilhar perante o seu Deus, e eu vim por causa das suas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se colocou em oposição a mim por 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. E eu permaneci ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer você entender o que acontecerá ao seu povo na parte final dos dias, porque é uma visão para os dias que ainda virão. Quando ele me falava essas palavras, virei o rosto para o chão e fiquei sem fala. Então alguém com aparência de homem tocou nos meus lábios, de modo que abri a boca e disse àquele que estava de pé na minha frente: Meu senhor, estou tremendo por causa da visão, e não tenho mais forças. Portanto, como é que eu, o servo do meu senhor, posso falar com o meu senhor? Pois agora estou sem forças e completamente sem fôlego. Aquele que tinha a aparência de homem tocou em mim novamente e me fortaleceu. Então ele disse: Não tenha medo, ó homem muito precioso, que a paz esteja com você. Seja forte, sim, seja forte. Quando ele falou comigo, me senti mais forte e disse: Que o meu senhor fale, pois me fortaleceu. De modo que ele disse: Sabe por que vim ao seu encontro? Agora voltarei para lutar com o príncipe da Pérsia. Quando eu for, chegará o príncipe da Grécia. No entanto, eu direi a você as coisas registradas no livro da verdade. Não há ninguém que me dê forte apoio em tudo isso, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Capítulo 11. Eu, da minha parte, no primeiro ano de Dario, o Medo, levantei-me para fortalecê-lo e protegê-lo. O que eu direi agora a você é a verdade. Mas 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto acumulará mais riquezas do que todos os outros. Quando ele se tornar forte por meio das suas riquezas, incitará todos contra o reino da Grécia. E um rei poderoso se levantará, e reinará com domínio extenso e fará tudo o que quiser. No entanto, quando ele tiver se levantado, seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos dos céus, mas não passará para os seus descendentes, e não será como o domínio que ele exerceu, pois o reino dele será desarraigado e passará a outros, não a estes. E o rei do sul, isto é, um dos seus príncipes, se tornará forte, mas outro será mais forte do que ele e reinará com domínio extenso, com autoridade maior do que a dele. Depois de alguns anos, eles farão uma aliança, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um acordo. Mas ela não manterá o poder do seu braço, e ele não se manterá de pé, nem o braço dele, e ela será entregue, e também os que a trouxeram, e aquele que causou seu nascimento, e aquele que a tornou forte naqueles tempos. No lugar dele, se levantará um broto das raízes dela, e ele irá ao exército, irá contra a fortaleza do rei do norte, tomará ação contra eles e vencerá. Também chegará ao Egito com os deuses deles, com as suas imagens de metal, com os seus objetos preciosos de prata e de ouro, e com cativos. Por alguns anos, ele se manterá longe do rei do norte, que irá contra o reino do rei do sul, mas retornará à sua própria terra. No que se refere aos filhos dele, eles se prepararão para a guerra e reunirão um exército grande e numeroso. Ele certamente avançará e arrasará tudo como uma inundação, mas ele retornará e guerreará até chegar à fortaleza dele. E o rei do sul ficará furioso e sairá para lutar contra ele, isto é, contra o rei do norte. Este reunirá uma grande multidão,
mas a multidão será entregue nas mãos daquele, e a multidão será levada embora. O coração dele se enaltecerá, e ele fará cair dezenas de milhares, mas não usará sua forte posição. E o rei do norte voltará e reunirá uma multidão maior do que a primeira, e no fim dos tempos, depois de alguns anos, ele certamente chegará com um grande exército e com muitos recursos. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. E os homens violentos do povo a que você pertence se levantarão para tentar fazer uma visão se tornar realidade, mas tropeçarão. E o rei do norte chegará e levantará uma rampa de ataque, e capturará uma cidade fortificada, e os braços do sul não se manterão de pé, nem seus melhores homens. Eles não terão poder para se manter de pé. Aquele que virá contra ele fará tudo o que quiser, e ninguém se manterá de pé diante dele. Ficará de pé na terra gloriosa, e na sua mão haverá capacidade de exterminar. Ele estará determinado a vir com toda a força do seu reino, e haverá um acordo com ele, e ele tomará ação. Quanto à filha de mulher, será concedido que ele a arruíne, e ela não se manterá de pé, e não continuará a lhe pertencer. Ele voltará sua atenção para as terras litorâneas e capturará muitas delas. Mas um comandante fará cessar a humilhação que sofreu às mãos dele, e essa humilhação acabará. Fará com que a humilhação volte sobre ele. Então, ele voltará sua atenção para as fortalezas da sua própria terra, tropeçará e cairá e não será achado. No lugar dele se levantará alguém que fará um exator passar pelo reino esplêndido. No entanto, em poucos dias ele será destroçado, mas não em ira nem em guerra. E no lugar dele se levantará um desprezado, a quem não darão a majestade do reino. E ele chegará durante um tempo de segurança, e se apossará do reino por meio de engano. E os braços da inundação serão arrastados por causa dele, e serão destroçados. E o líder do pacto também será destroçado. E devido à aliança que farão com ele, ele usará de engano, se erguerá e se tornará forte por meio de uma pequena nação. Durante um tempo de segurança, ele entrará nas partes mais ricas da província e fará o que não fizeram os seus pais, nem os pais dos seus pais. Distribuirá entre o povo despojo, espólio e bens, e planejará suas tramas contra lugares fortificados, mas apenas por um tempo. E ele reunirá sua força e sua coragem contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se preparará para a guerra com um exército extremamente grande e poderoso. E ele não se manterá de pé, porque planejarão tramas contra ele. Aqueles que comem as suas iguarias causarão a sua ruína. Quanto ao seu exército, será arrasado, e muitos cairão mortos. No que se refere a esses dois reis, seu coração se inclinará a fazer o que é mal. Eles se sentarão à mesma mesa e mentirão um ao outro. Mas nada será bem-sucedido, porque o fim ainda é para o tempo determinado. E ele voltará à sua terra com grande quantidade de bens, e o seu coração será contra o pacto sagrado. Ele tomará ação e voltará à sua terra. No tempo determinado, ele retornará e irá contra o sul. Mas essa vez não será como antes, pois os navios de Quitim virão contra ele, e ele será humilhado. Ele voltará e despejará sua fúria contra o pacto sagrado, e tomará ação, e voltará e dará atenção aos que abandonam o pacto sagrado. E braços procedentes dele se levantarão e profanarão o santuário, a fortaleza, e removerão o sacrifício constante. E estabelecerão a coisa repugnante que causa desolação. Por meio de palavras enganosas, ele levará à apostasia os que violam o pacto. Mas o povo que conhece o seu Deus vencerá e tomará ação. E os que têm discernimento entre o povo darão entendimento a muitos. E tropeçarão, caindo vítimas da espada e do fogo, do cativeiro e do saque, por alguns dias. Mas, quando tropeçarem, receberão um pouco de ajuda, e muitos se juntarão a eles por meio de declarações enganosas. E alguns dos que têm discernimento serão levados a tropeçar,
para que seja feita uma obra de refinamento por causa deles, e para que seja feita uma purificação e um embranquecimento até o tempo do fim, porque isso ainda é para o tempo determinado. O rei fará tudo o que quiser, e ele se enaltecerá e se magnificará acima de todo Deus, e falará coisas chocantes contra o Deus dos deuses. E será bem-sucedido até acabar a fúria, porque o que foi determinado acontecerá. Ele não dará consideração ao Deus dos seus pais, e não dará consideração ao desejo de mulheres, nem a nenhum outro Deus, pois magnificará a si mesmo acima de todos. Em vez disso, dará a glória ao Deus das fortalezas, a um Deus que os seus pais não conheceram. Dará glória por meio de ouro, prata, pedras preciosas e coisas valiosas. Com um Deus estrangeiro, tomará ação contra as fortalezas mais poderosas. Ele dará grande glória aos que lhe derem reconhecimento e fará com que governem entre muitos. E repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá com ele em uma troca de empurrões, e o rei do norte virá sobre ele como uma tempestade, com carros de guerra, cavaleiros e muitos navios. Ele entrará nas terras e arrasará tudo como uma inundação. Também entrará na terra gloriosa, e muitas terras serão levadas a tropeçar. Mas estes são os que escaparão da sua mão: Edom, Moabe e a parte principal dos amonitas. Ele continuará a estender a mão contra as terras. Quanto à terra do Egito, ela não escapará. E ele reinará sobre os tesouros ocultos de ouro e de prata, e sobre todas as coisas preciosas do Egito. E os líbios e os etíopes acompanharão os seus passos. Mas haverá notícias procedentes do leste e do norte que o perturbarão, e ele sairá com grande furor para aniquilar e entregar muitos à destruição. Armará suas tendas reais entre o grande mar e o monte santo da terra gloriosa, e chegará ao seu fim, e não haverá quem o ajude. Capítulo 12. Naquele tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe que está de pé a favor do povo a que você pertence. E haverá um tempo de aflição como nunca houve, desde que começou a existir nação até aquele tempo. Naquele tempo, seu povo escapará, todo aquele que se achar inscrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a desonra e para o desprezo eterno. E os que têm discernimento brilharão tão claramente como os céus, e os que levam muitos à justiça como as estrelas, para todo o sempre. Quanto a você, Daniel, mantenha em segredo as palavras, e cele o livro até o tempo do fim. Muitos farão uma busca, e o conhecimento verdadeiro se tornará abundante. Então eu, Daniel, vi 2 outros de pé ali, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá do rio. E um deles disse ao homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio: Quanto tempo passará até o fim dessas coisas maravilhosas? Depois ouvi o homem vestido de linho, que estava acima das águas do rio. Ele levantou a mão direita e a mão esquerda para os céus e jurou por aquele que vive para sempre: Passará um tempo determinado, tempos determinados e metade de um tempo. Assim que se terminar de despedaçar o poder do povo santo, todas essas coisas chegarão ao seu fim. Quanto a mim, ouvi, mas não consegui entender, de modo que perguntei: Ó meu Senhor, qual será o resultado dessas coisas? Então ele disse: Vá, Daniel, porque as palavras devem ser mantidas em segredo e seladas até o tempo do fim. Muitos se purificarão, se embranquecerão e serão refinados. E os maus farão o que é mau, e nenhum dos maus entenderá. Mas os que têm discernimento entenderão. E a partir do tempo em que for removido o sacrifício constante e for estabelecida a coisa repugnante que causa desolação, haverá 1290 dias. Feliz aquele que se mantém na expectativa e chega aos 1335 dias. Quanto a você, continue até o fim. Você descansará,
mas no fim dos dias se levantará para receber a sua porção. Que bom que você ficou até aqui. Continue comigo neste canal e assista a outros vídeos do canal. Curta, comenta e compartilha. E inscreva no canal.